1 Timóteo 6, então do 6 ao 10 diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Vamos ler todos o verso de número 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Deus possa estar abençoando então a leitura da sua palavra. Eu vou ler novamente o versículo 10. Espero que o tempo dê para a gente começar no 6 e até o 10. O versículo 10 então diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Amém. Amém. Irmãos, nós podemos ler a Bíblia várias vezes e vamos poder constatar que a Bíblia, em parte alguma, vai nos dizer que é errado você ter dinheiro, ou vai dizer mesmo que é errado você ser uma pessoa rica. Na verdade, ela vai dizer de muitas formas, em muitas maneiras, em muitos lugares, que o errado é o amor ao dinheiro. A riqueza ou a obstinação em consegui-la é o que a Bíblia nos diz que é errado. Ou seja, a obstinação em querer enriquecer-se. E os que depositam a sua felicidade, ou que tem como suporte a sua felicidade as riquezas, eles estão, vamos dizer assim, muitas vezes ansiosos, estão obstinados a obtê-la, porque eles entendem e pensam que realmente o dinheiro trará para eles talvez felicidade, e eles muitas vezes se embrenham nesse caminho e buscam a todo custo essa riqueza ou enriquecer-se, mesmo que isso tome ou leve embora a sua saúde. As pessoas muitas vezes correm atrás de riquezas, mesmo que isso também custe a sua paz, mesmo que isso custe o seu tempo. As pessoas muitas vezes estão totalmente empenhadas em conseguir riquezas, ou ficarem mais ricos, ou ter mais dinheiro, mesmo que isto custe o bem-estar e o andamento da sua família, mesmo que isto custe o seu serviço a Deus. E quando isso acontece, a Bíblia chama isso de pecado, porque isto é errado. Isso não procede de Deus. Os que se comportam dessa maneira, vamos dizer assim, de uma forma até obstinada em conseguir riquezas, ou até em se enriquecer, quando eles agem desta forma, irmãos, essa pessoa está dando uma grande brecha, uma grande abertura, uma grande oportunidade para que o diabo possa tentá-la e derrubá-la, e ferir então a sua vida. E dessa forma, assim, quando a gente se comporta, quando a pessoa se comporta dessa maneira, buscando riqueza, ela vamos dizer que ela se expõe, não é? Vamos dizer que ela se expõe mais do que o necessário aos ataques do inimigo. Ela se torna mais aberta, e vamos dizer assim, que ela se expõe demasiadamente mais do que o necessário, para que o diabo possa trabalhar na sua vida e possa tirar tudo aquilo que ela já tem alcançado e que o Senhor tem dado a ela, não é? Além disso, essa busca muitas vezes às riquezas, ao dinheiro, a uma condição melhor, a uma ostentação, conduz a, vamos dizer assim, a tantas ocupações, irmãos, que não deixam tempo para que a pessoa trate de questões espirituais da sua vida, ou mesmo de questões eternas. E quando isso acontece, não é bom. Quando isso acontece, na verdade, é ruim. E quando isso acontece, quem principalmente sofre nessa condição é a própria pessoa.
não é? É ela quem sofre, é ela quem tem muitas dores. Daí surgirá o que a Bíblia diz no final do versículo 10: surgirá as muitas dores e sofrimentos que muitas vezes são imensuráveis na vida de algumas pessoas, não pode medir. Nós começamos a ler do versículo 6 em diante, mas nos versículos anteriores, aqui em Efésios capítulo 6, a Bíblia vem tratando e falando acerca dos falsos mestres, não é? Se você ler do versículo 3 em diante, ele vem tratando dos falsos mestres. Então aqui a Bíblia dá uma característica, algumas características desses falsos mestres que nós podemos aprender. A primeira característica de um falso mestre, se nós formos ler aqui, é vaidade. Ele é um ser vaidoso. Em segundo lugar, uma segunda característica que seria desses falsos mestres, aqui do capítulo 6, é o que lhe interessa são especulações ou assuntos difíceis, e complicados e ocultos, porque assim eles conseguem se sobrepor às outras pessoas. Uma outra característica do falso mestre é que ele perturba a paz. E uma outra característica muito forte do falso mestre é que ele comercializa a religião, não é? Ele comercializa a fé. E do verso 6 em diante, após Paulo tratar um pouco a respeito dos falsos mestres, ele passa a falar de algo que é uma coroa para a vida do cristão, que seria a coroa da vida do cristão, ou uma das coroas para a vida do cristão, que é o contentamento, não é? A gente vive dias em que, irmãos, é difícil nós conseguirmos chegar a um patamar de contentamento, não é? O contentamento hoje é difícil de ser alcançado, porque as coisas são muito rápidas, não é? Às vezes você estabelece alguns objetivos na sua vida, e quando você alcança esses objetivos, você consegue alcançá-los. Quando você acha que vai estar contente, já existem outros, porque o mundo já mudou a sua forma de pensar e a sua forma de valorizar as coisas, né? Então, do verso 6 até o 10, nós vamos ver aqui Paulo falando acerca de contentamento. Irmãos, não há como haver paz, não há como haver felicidade, né? Nem constância, se não há contentamento. O contentamento, ele rouba a nossa paz, ele tira a nossa estabilidade, ele rouba a nossa alegria, ele rouba o prazer do nosso serviço, então, a Deus. E ele começa a falar, então, no versículo 6, um pouco a respeito desse contentamento. No versículo 6, ele fala a respeito da obediência e o contentamento. O versículo 6 diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. É interessante, irmãos, porque a palavra que Paulo utiliza aqui para contentamento é autarkeia, essa palavra grega que ele usa para contentamento, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento. A autarkeia, antiga Grécia, tinha duas linhas de filósofos, né? Que Paulo disputou com eles no Areópago. Uma eram os estoicos, a outra eram os epicúreos, que eram as linhas filosóficas da época então que Paulo pregava. E essa palavra autarkeia, que Paulo usa aqui, vamos dizer assim, era como uma das senhas, né, dos filósofos que faziam parte dos estoicos. Era como se fosse uma senha. Com ela, quando se falava ou mencionava essa palavra, fazia-se referência a uma autossuficiência completa e total, onde a pessoa estava satisfeita consigo, satisfeita com a sua vida e com o que ela tinha, não é? E essa palavra que Paulo usa aqui no versículo 6 para nos dizer acerca do contentamento, essa autarkeia, com essa palavra, essa linha de pensamento, esses filósofos, eles se referiam, ou eles queriam nos dizer algo sobre uma posição mental, não é? Sobre uma posição mental que era completamente independente de todas as coisas exteriores ou alheias. Ou seja, esse contentamento ele era incircunstancial, era uma condição de espírito da pessoa, era uma posição mental que ela tinha, a despeito de qualquer outra coisa exterior que o cercava. E tinha em si, vamos dizer assim, quando você chegava a esse ponto, você tinha ali o segredo da felicidade para a sua vida. Ou seja, a felicidade só virá com contentamento, não é? Quando você está realmente
vamos dizer assim, satisfeito com a sua condição, com a sua posição, com quem você é, com o que o Senhor tem lhe dado, né? Quando existe então essa autarquia, esta satisfação, este contentamento, então realmente você estará mais pronto a desfrutar de muitas bênçãos que o Senhor tem prometido a nós, a cada um de nós. Mas bênçãos que tem como base delas o contentamento. O contentamento tira a sua paz, a falta de contentamento traz ansiedades para as nossas vidas, não é? Então, pensando nessa linha de raciocínio, o contentamento dito por Paulo e mencionado por Paulo, que era, vamos dizer assim, uma palavra-chave, que era uma das senhas desses filósofos, esse contentamento, ele nunca vem ou provém para as nossas vidas por meio de possessões externas. Nunca vem. Esse contentamento ele nunca virá por meio de possessões de objetos externos. Mas esse contentamento ele virá e deve estar na nossa vida, deve existir de uma maneira por forma de atitude, não é? Por meio de uma atitude interna com relação à vida que se tem em Cristo, com relação àquilo que você tem conseguido por meio de Jesus, não é? E o versículo 7 fala quanto a nossa, ele passa a tratar quanto a nossa passagem nesta vida. Primeiro ele fala que a piedade é grande fonte de lucro com o contentamento, não é? Ele fala no versículo de número 6, que ele diz: mas é grande ganho a piedade ou seja, o serviço a Deus legítimo, verdadeiro e consciente, esse serviço é uma fonte de grande ganho com o contentamento. E aí no versículo 7 ele fala então, quanto à passagem, a nossa passagem por essa vida. O versículo 7 ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Olha que interessante o progresso que Paulo está fazendo. Primeiro, o seu serviço a Deus, o serviço bem prestado, deve trazer a você contentamento e satisfação, não é? E uma vez que você está inteirado dessa verdade, ela faz parte da sua vida, Paulo fala uma verdade para você que poderá te libertar mais ainda, não é? Ele fala: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Não é que o cristianismo exija que você seja uma pessoa pobre ou paupérrima. A questão não é essa. Não é que o cristianismo exige que você seja uma pessoa realmente que viva em uma pobreza. O que Paulo está querendo dizer aqui, que a felicidade, ela deve prover, ela deve vir para as nossas vidas de relações, de relacionamentos, e não por meio de posses, não é? Piedade e obediência a Deus é uma forma de relacionamento. Então ele está querendo dizer para nós assim, que o nosso contentamento ele deve surgir na nossa vida por meio de relações, por meio de relacionamento. O contentamento existirá na sua vida quando você tiver um bom relacionamento com Deus. Aí ele mudará a sua visão, mudará o seu coração, e o contentamento ele brotará na sua vida, e você será uma pessoa bem mais resolvida, uma pessoa bem mais ativa, bem mais contente, não é? Você terá com certeza muito mais paz, muito mais alegria, você terá mais desprendimento, não é? Todas as coisas do mundo, elas não podem trazer felicidade a ninguém, não é? A verdadeira felicidade vem de Cristo, a verdadeira felicidade ela vem de Deus. Então, todas as coisas que existem no mundo não poderá trazer felicidade ou fazer o homem feliz. Nada fará ele uma pessoa feliz, a não ser que ele conheça a Deus, a não ser que ele seja um servo do Senhor, a não ser que ele conheça o amor de Deus manifestado por meio da pessoa bendita do seu amado Filho Jesus Cristo. Irmãos, todas as riquezas do mundo, todas as glórias do mundo, elas jamais poderão apagar a sua solidão. Porque a solidão que existe no coração do homem, ela só pode ser sanada com a presença do Espírito Santo. Só com a presença do Senhor.
Então, nenhuma riqueza, nenhuma glória deste mundo poderá apagar a sua solidão, poderá tirar a sua tristeza, poderá pôr fim à sua insatisfação, etc, etc, etc. A não ser a presença do Espírito Santo trabalhando de uma maneira livre e ativa na sua vida, para que você possa, no serviço a Deus, estar contente, ter contentamento e saber que a sua maior riqueza, ela não está neste mundo, de onde você não traz nada e de onde você não leva nada, mas a sua real riqueza está na glória, está com o Senhor. É lá que nós devemos ajuntar riquezas, segundo diz o nosso Senhor Jesus para nós, não é? Então, o cristão, o verdadeiro crente, vamos dizer assim, a pessoa que conhece a Cristo mesmo, ele sabe que o segredo de uma verdadeira felicidade, que a verdadeira felicidade que tem raiz, vamos dizer assim, não estão nas coisas. A verdadeira felicidade que vem em forma de contentamento, ela não está em coisas, ela não está em objetos, mas a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento está em Deus, e está naquelas pessoas que Deus colocou ao nosso lado, à nossa volta. Você tem que se contentar e ter contentamento nos seus relacionamentos, não nas coisas, nos objetos e nas posses, não é? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não conseguirá comprar um verdadeiro amigo e um bom amigo. Pelo contrário, vai trazer algum tipo de problema para que você consiga isso. Paulo está dizendo assim: nada trouxemos para este mundo. É evidente que tão pouco poderemos levar algo deste mundo, não é? Na verdade, meus queridos, você só pode levar duas coisas deste mundo. Você pode levar deste mundo para a glória a sua obediência a Cristo, porque ela te acompanhará em forma de galardão. E outra coisa que você pode levar deste mundo para a glória é o seu relacionamento com o Pai, é o seu relacionamento com Deus, esta intimidade que você tem com Deus. Você pode e deve levar o relacionamento que já está na sua vida. Esse você consegue levar, não é? Então nós, lendo isso aqui, nós podemos ver que o segredo da felicidade, ela não existe em ter, mas em ser. Ela não existe nas coisas, mas nas pessoas. O verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade está nas pessoas. Está nos relacionamentos. E o maior de todos é o relacionamento com Deus. Irmãos, vida cristã é relacionamento. É podermos nos relacionarmos com o nosso Deus. É podermos estar contentes com a maneira que somos amados, que somos tratados, que somos cuidados. Não é? O versículo 8 fala de estarmos alegres com o que Deus tem nos dado. O versículo 8 diz assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Olha que interessante. Paulo, ele vai e volta, ele está falando de contentamento, né? Contente vem de contentamento. Se você tem, não é, recebido de Deus aquilo que lhe é necessário, esteja com isso contente, porque se você não procurar contentamento nas coisas que o Senhor tem lhe dado, você terá uma vida completamente cheia de inquietação. Você não poderá viver as bênçãos de Deus na sua vida, bênçãos de relacionamento. Irmãos, quando falta contentamento, quando há o descontentamento na vida da pessoa, ela não consegue se relacionar, ela vira uma pessoa amarga, não é? Ela vira uma pessoa queixosa, ela se torna uma pessoa difícil até de você conversar e ficar perto dela, porque ela só sabe reclamar. A vida dela é uma eterna murmuração, sendo que ela poderia e deveria estar contente. Ela deveria e poderia estar contente. Meus irmãos, o contentamento, ele chega nas nossas vidas, porque nós somos, por natureza, descontentes, né? O contentamento, ele chega em nossas vidas, vamos dizer, como um bálsamo, não é? É como um bálsamo, quando nós escapamos
da servidão das coisas que o mundo coloca como sendo necessárias e imprescindível para a vida do homem. Quando você escapa dessa armadilha, o contentamento na sua vida, acho que ia ser um bálsamo. Um bálsamo, irmãos, era uma pasta feita de uma série de especiarias que você passava em ferimentos e ele trazia refresco, frescor. Não é? Então o contentamento vem como um bálsamo para a vida do crente que foi liberto, para que possa servir ao Senhor e possa ter verdadeiros valores na sua vida. Quando nós achamos, irmãos, quando nós achamos nossa riqueza no amor, quando nós achamos a nossa riqueza na misericórdia e na graça de Deus, você terá um eterno contentamento. Quando você consegue achar riquezas nas amizades celestiais que Deus tem colocado no seu caminho, na sua vida, você será uma pessoa contente, você terá contentamento, não é? Na fraternidade com os irmãos, e quando a gente consegue se dar conta de que a nossa possessão mais preciosa é o nosso relacionamento com Deus, que só é possível por meio de Jesus Cristo. Veja bem, quando você consegue se dar conta de que a sua maior possessão, a sua possessão mais preciosa, é o relacionamento que você tem com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, a gente conseguirá cantar de uma maneira mais verdadeira, ou até cantar com conhecimento de causa. O hino 395, que diz o refrão: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente. Nós cantamos inúmeras vezes esse hino, mas a gente não se atenta para a letra deste hino. O hino começa: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bens. É interessante ele falar: nem falsa paz ou vão prazer. Ele diz: porquanto o crente tem eterno gozo do Senhor, por desfrutar do seu. Irmãos, isso é lindo demais, isso é forte. Você já prestou atenção na letra deste hino? Muitas vezes estamos cantando algo que não conhecemos e que não é a verdade em nossas vidas, não é? O versículo 9 fala do perigo e do mal que você trará sobre si. Veja só, do perigo e do mal que você trará sobre si. É você quem faz este mal a você. Do mal que você trará sobre si se você ignorar estes conselhos que Deus está dando aqui. O versículo 9 diz assim: mas, olha que interessante, leia o 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contente. Aqui está de um lado os cristãos que realmente têm a sua riqueza em Cristo e têm conseguido enxergar todas as bênçãos e riquezas que Cristo tem te dado. Daí no versículo 10 ele coloca outro grupo de cristãos, que ele começa com essa palavra mas, no versículo 10, mas os que querem ser ricos caem em... Irmãos, a gente está lendo aqui a Bíblia, essa é a palavra de Deus. Então quando Deus nos diz que aqueles que querem ficarem ricos caem em tentações, não é uma suposição, não é um chute nem uma possibilidade, é uma certeza, é um fato. Ele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentações. Não cai só em tentações, cai em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que tem como resultado o quê? Submergir os homens na perdição e ruína. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que se perderam neste caminho? Quantas pessoas não estão perdidas neste caminho dentro das igrejas? Quantos pastores chegaram a ter um renome e não se perderam neste caminho?
Irmãos, o dinheiro em si mesmo, ele não é bom nem mal. Ele não é bom e nem mal, mas o dinheiro em si mesmo, intrínseco a ele, está o perigo. O dinheiro é perigoso. As riquezas, elas são perigosas. Com o dinheiro você consegue fazer muito bem. Amém, consegue, né? É rara as ocasiões em que isso acontece, né? Mas com o dinheiro você consegue fazer muito bem. Mas com ele também pode-se fazer muito mal. Ele é perigoso. Nós precisamos de sabedoria para sabermos lidar com ele, sabia? Porque você pode colocar a sua vida a perder por conta dele. E é isso que Deus está nos dizendo aqui. Quais são os perigos que estão envoltos ao amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro, irmãos, ele tende a ser uma sede insaciável. Insaciável. Eu estava lendo hoje à tarde, bem rapidinho, né? Tem um provérbio romano que diz é muito interessante, a gente pode comparar com este amor ao dinheiro que é insaciável. Tem um provérbio romano que diz assim, que quanto mais você toma água do mar, mais você tem sede. E assim são as riquezas. Né? Assim são as riquezas. Quanto mais você bebe água do mar, mais você quer beber desta água. E uma coisa interessante quanto à riqueza é que ela parece não chegar nunca. Ou seja, nunca está bom, não é? Ela nunca está contente. Quem pode dizer: para mim está bom, eu não quero mais dinheiro? Já viu alguém dizer isso? De coração? Para mim basta? Nós sempre somos arrastados pelo desejo de um pouco mais. Um pouco mais. Um primeiro perigo, então, que estão envolto ao dinheiro é que o dinheiro tende a ser uma sede insaciável. Um outro perigo é que o desejo de riqueza ele está baseado numa ilusão. Porque basicamente o desejo de riqueza, o desejo de querer ser rico, esse desejo ele está fundamentado pelo menos em duas coisas: o desejo de enriquecer-se. Primeiro, o desejo de se enriquecer, ele está ligado, vamos dizer assim, ao desejo de segurança. Você quer dinheiro porque você quer segurança. Em segundo lugar, quando se crê ter chegado ao mínimo de segurança, esse desejo de querer ter mais riqueza, ele passa a estar ancorado no desejo de ter mais comodidade e mais luxo. E um terceiro mal, e até essa coisa que a gente pode dizer que é até estranha, é que o desejo de riqueza está baseado no desejo de segurança, mas que termina por trazer na sua vida preocupações e ansiedades. Ou seja, o dinheiro que supostamente lhe trazia segurança, lhe roubou a sua segurança. Não é assim? Ele tirou a sua segurança. Eu acho isso interessante. Se você chegar a ter grandes posses, se você chegar a ter grandes riquezas, a tendência é você se sentir ameaçado, vamos assim dizer, pelos riscos de perder. Quanto mais riqueza você tiver, mais você se sentirá ameaçado de perdê-la.
Na verdade, é um dever de cada cristão procurar ser independente, procurar cuidar da sua família, procurar sanar as suas contas, as suas dívidas, né? Prover uma casa e um lar para a sua família. Tudo isso é legítimo, cuidando de uma maneira, biblicamente falando, do futuro. Mas se você analisar tudo isso em termos de dinheiro, é errado, porque o dinheiro não proporciona tudo isso, não é? As riquezas não proporcionam tudo isso. Versículo 10. Neste verso, Paulo passa a nos falar a respeito dos riscos que a falta de contentamento trará para a pessoa. Eu acho interessante como que ele trata essa situação no versículo 10 aqui, dos riscos que essa falta de contentamento ou que esse desejo de enriquecer trará para a vida da pessoa. O versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, né, primeiro, cobiça é pecado. Mas se já está lá, ele fala, e nessa cobiça, a primeira coisa que o amor, que o desejo, a riquezas, ao querer se enriquecer, a primeira coisa que ela faz por você é o quê? Amém. E é interessante que não foi uma pressão externa, porque o versículo diz assim, nessa cobiça alguns se desviaram. Isso nasceu no seu coração. Você é o principal responsável por este desvio. Foi você quem buscou, foi você quem quis, foi você quem propôs e foi você quem se entregou. Eles assim, nessa cobiça alguns se desviaram. A palavra grega aqui é apropanal, que significa perder-se no caminho. Significa ir da verdade para o erro. É perder-se de, é desviar-se de. Paulo está dizendo aqui que alguns se desviaram. E é interessante, irmãos, que quando esse processo está acontecendo nas nossas vidas, muitas vezes não se dá conta. Você não consegue ver que você está se desviando do caminho, por conta de objetivos que você mesmo propôs para a sua vida, e você está se desviando do caminho. Ele diz, se desviaram da fé. É interessante que Paulo não fala assim que essa pessoa saiu da igreja. Ele não fala que essa pessoa deixou de frequentar as reuniões. Ele fala que essa pessoa, ela se desviou da fé. Ele se desviou das verdades. E olha que interessante o que ele diz em seguida. Ele diz, e se traspassaram. Se traspassaram a si mesmo, se traspassaram, é peripeio no grego essa palavra. É interessante porque quando ele diz isso, ele fala que é realmente se atravessar a si próprio, você se machucar, é você se ferir. Na verdade, é uma metáfora que ele está dizendo aqui, né? Que isso não acontece literalmente, né? Mas é uma tortura a si próprio, é você causar cicatrizes a você mesmo. É um mal que acontece primeiramente na sua concepção quanto ao que é necessário e ao que não é necessário. Primeiramente é um descontentamento com aquilo que Deus tem te dado, daquilo que você é em Cristo e do que o Senhor tem lhe proporcionado. Ele fala, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que interessante, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, a falta de contentamento traz consigo muitas dores. Você já parou para pensar que talvez o seu sofrimento todo o seu sofrimento, a raiz desse sofrimento que você tem passado, dessa angústia, dessa inquietação, é a sua falta de contentamento? Você não está contente com o que o Senhor tem lhe dado e tem feito na sua vida?
Você não está contente com o seu serviço a Deus, você não está contente com a sua posição, você não está contente com as promessas do Senhor, você não está contente com os cuidados do Senhor, você não está contente com o Senhor. Irmãos, o mais maravilhoso de tudo isso é que Deus quer nos poupar desse sofrimento. Ele quer nos poupar desses problemas. Por isso Ele nos dá mandamentos e diretrizes para que a gente seja poupado dessas dificuldades, desse conflito, muitas vezes que é interno, não é? Porque muitas vezes o seu problema não é com as pessoas, o seu problema é com você mesmo. E Deus procura nos poupar desse sofrimento então, nos dando diretrizes para que você não saia do caminho que Deus tem te colocado e possa alcançar conforto, estabilidade e contentamento nas promessas que Deus tem nos dado, não é? E é interessante porque isso é um mal, meu querido, que pode acontecer com qualquer um. Você sabia disso? Paulo fala para Timóteo: e você foge destas coisas, no versículo 11. Então você não pode ser passivo, você tem que ser ativo quanto a isso. O versículo 11 diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. A pergunta é: nós temos fugido disso? Você tem fugido dessa falta de contentamento? Você tem fugido de permitir que haja abertura na sua vida para que o diabo te derrube e te tente por meio dessa falta de contentamento? Nós poderíamos ser muito mais felizes, não é? Se fôssemos mais agradecidos pelo que o Senhor tem feito e nos dado. E olha que interessante que ele fala assim no versículo hoje: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, vírgula, e segue a... Você vê que essas coisas estão numa direção e a justiça está na outra. São direções opostas. Ou você anda atrás dessas coisas, você anda atrás ou em obediência à justiça. Ele diz: segue a justiça. Daí ele volta o que ele estava falando no versículo 6, que a piedade, né? No versículo ele diz assim: mas é grande ganha a piedade com contentamento. E eles no versículo 11 então ele fala assim: segue a justiça, a piedade, porque a piedade será uma grande fonte de contentamento. O serviço ao Senhor é uma fonte de contentamento. O serviço do Senhor poderá fazer de você uma pessoa contente. Ele então diz: segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. E sabe como é o nome disso que Paulo está nos dizendo aqui? Sabe como é o nome de todo esse processo pelo qual nós temos que passar, no qual nós estamos envolvidos? Sabe como chama esse processo? Guerra. Versículo 12, ele diz assim: milita a boa milícia. Irmãos, estamos em guerra. Estamos em guerra contra o pecado, contra o diabo, contra as nossas tendências carnais. Estamos em guerra contra a nossa insatisfação, contra a nossa falta de contentamento. Estamos em guerra. Você está guerreando numa guerra íntima, que é o seu espírito contra a sua carne. Deus tem nos dado diretrizes que, se seguida, evitará que nós tenhamos muitos problemas, muitas dificuldades. E veja que este mal, se acontece em nossas vidas, ele é gerado por você mesmo. Muitos transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Mas não é assim que Deus quer, né? Deus quer que nós sejamos contentes. Romanos, deixa eu ver se é, para eu não falar versículo errado, acho que é Romanos 12:16. Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos.
não sejais sábios em vós mesmos. Que Deus trabalhe em nossos corações para que a gente possa ter contentamento, que a gente lute contra a nossa carne, que a gente lute contra o pecado, que a gente lute contra o mundo para que tenhamos esse contentamento e para que estejamos contentes e possamos cantar: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente. Amém? Deus nos abençoe. Não, não?